Há quem garanta que Vitor Pereira já aceitou a proposta do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e os valores da oferta feita pelo rubro-negro. Conta também bastidores da saída do Dorival Júnior, bem chateado com os dirigentes do Fla. No Corinthians, o papo é de Cristiano Ronaldo. Você acredita nessa história? Bora falar também sobre o São Paulo, suspeitando de Igor Gomes, que prometeu sair do São Paulo para jogar na Europa, mas é pretendido por dois clubes brasileiros. Falo também sobre Leila Pereira com o filme queimado com sócios e importantes dirigentes do Verdão. Bora te atualizar também sobre as últimas do mercado, a possibilidade de Guga se mudar do Atlético Mineiro para o Vasco, além de uma série de outras novidades. Tudo isso a partir de agora. Não sem antes desejar um bom sábado para vocês, me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá maior sorte. Separei jogos bem legais desse sábado, domingo e segunda para você já começar a apostar. Daqui a pouquinho, a partir das 13, tem França e Dinamarca. A vitória da França paga 1,84, o empate paga 3,47 e a vitória da Dinamarca pagando 4,59. Brasil e Suíça se enfrentam na segunda às 13 horas, vitória brasileira com cotação de R$1,50. No domingo tem Bélgica e Marrocos, vitória dos belgas paga 1,95. E o grande jogo do sábado, Argentina e México, 16 horas. Argentina correndo o risco de ser eliminada em caso de derrota. Vitória da Argentina paga 1,52, o empate paga 3,98 e a vitória do México paga 7,11. Tô com uma vontade de apostar na vitória do México e você. Você sabe que para fazer seu cadastro e começar a brincar na aposta ganha é bem simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar o telefone pro celular pro QR Code, beleza? Boa sorte, arrebenta por lá. Bora para as notícias desse sábado. A primeira informação é sobre Isidro Pita no Botafogo. Para quem não associa o nome à pessoa, atacante paraguaio, 23 anos de idade, fez boa temporada pelo Juventude e nas últimas horas passou a ser especulado como um possível reforço do Botafogo. Já tem portal que acompanha o clube cravando que ele está bem perto de ser anunciado, que isso vai acontecer a qualquer momento. Já vou trazer a posição do André Mazuco, antes deixa eu só dar uma contextualizada sobre o Pita. Centroavante que disputou 42 partidas, fez 8 gols e 5 assistências, foi um dos poucos que se salvaram na campanha de rebaixamento do Juventude. Atleta que é paraguaio e chegou a ser impedido de participar da última partida, na última rodada do Campeonato Brasileiro, por causa de um processo na FIFA, foi suspenso por 6 meses. Ele havia deixado um time português sem ressarcir esse clube. Se viu obrigado a pagar uma multa de 65 mil dólares, ou melhor, euros, que equivaleram a mais ou menos 350 mil reais, de acordo com o empresário dele. A quitação já foi feita e ele está liberado para jogar. O Botafogo estaria interessado em contratar o Pita como um reserva do Tiquinho, ele chegaria por empréstimo com opção de compra. Entrei em contato, como eu contei para vocês, com o André Mazuco, que é o executivo de futebol do Botafogo, e o Mazuco respondeu a essa especulação da seguinte maneira, abre aspas: não tem nada por enquanto, além de uma sondagem, fecha aspas. Bora mudar de assunto e falar sobre Cristiano Ronaldo no Corinthians. Esse papo surgiu no início da noite dessa sexta-feira e foi divulgado pela Gazeta Esportiva. O mais maluco é que uma fonte importante minha no Corinthians confirmou que existe a intenção do clube de contratar o Cristiano Ronaldo, embora não exista a proposta. O que o Corinthians está fazendo, ou pelo menos está dizendo que está fazendo? A ideia é procurar patrocinadores e investidores que se disponibilizem a se juntar para pagar os salários do Cristiano Ronaldo, que, como você sabe, rescindiu recentemente seu contrato com o Manchester United. Para mim, uma baita cascata, uma grande cortina de fumaça lançada pelos dirigentes corintianos. Eu me permito desconfiar até da minha fonte, porque, você sabe, o assunto da sexta-feira foi a possibilidade de o Vitor Pereira assumir o Flamengo adentro do Corinthians, quem garanta que o VP já fechou com o rubro-negro. Diante disso, sabendo da repercussão extremamente negativa, Corinthians lança essa notícia do interesse do Cristiano Ronaldo para dar uma abafada, ou pelo menos tentar abafar. Por que eu desconfio tanto de Cristiano Ronaldo no Corinthians, no Flamengo, no Vasco ou em qualquer outro clube brasileiro? O cara ganhava no Manchester United 48 milhões de reais. A folha salarial no Corinthians hoje gira na casa dos 20 milhões, ou seja, um salário do Cristiano Ronaldo equivale a 2 meses e meio da folha inteira do Corinthians. E tem mais,
Por que o CR7 viria para o futebol brasileiro? Qual que é o grande atrativo de um calendário extremamente rigoroso, com jogos a cada 3 dias, com uma visibilidade nem pequena ou quase zero para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores da América, enfim, não acredito nessa história. Se acontecer de o Cristiano Ronaldo ser contratado pelo Corinthians, venho aqui e peço desculpas a todos, mas para mim é uma grande cortina de fumaça. Ah, mas o Ronaldo Fenômeno foi contratado pelo Corinthians. Verdade, Ronaldo Fenômeno é brasileiro, tinha praticamente encerrado a carreira, estava se recuperando de uma lesão longa no joelho. O caso do Cristiano Ronaldo é completamente diferente. Ele tem mercado aberto nos Estados Unidos, em grandes clubes da Europa, no Sporting, que é seu clube do coração, enfim. Quero sua opinião. Você acha que Cristiano Ronaldo no Corinthians é algo sério ou uma cortina de fumaça? Comente por lá, beleza? Bora mudar de assunto mais uma vez e falar sobre Guga. Durante o programa do Nicola dessa sexta-feira, vocês me perguntaram qual vai ser o futuro do Guga. Mandei essa pergunta para uma pessoa que representa o atleta. E a resposta foi a seguinte: tem chance sim de ele ir para o Vasco da Gama, mas as conversas estão só começando. Não tem nem proposta ainda. Então, só para você entender. Juliano Bertolucci, que é responsável pela carreira do Guga, já havia se comprometido recentemente a ajudar a 777 e o Vasco a buscarem reforços para a temporada de 2023. E é o Bertolucci quem tem tentado mexer nessa situação. Guga tem só mais um ano de contrato com o Atlético Mineiro, o vínculo se encerra em dezembro de 23. Se o Galo não vendê-lo agora, sabe que vai correr enorme risco de perder o Guga de graça, isso porque a partir de julho de 23 ele pode assinar um pré-contrato. É importante lembrar que no fim do ano de 2018 o Atlético desembolsou 8 milhões de reais por 75% dos direitos econômicos, os outros 25 seguem pertencendo ao Avaí, clube onde ele surgiu. Jogador de 24 anos de idade, temporada de 39 partidas, nenhum gol e 4 assistências. A única curiosidade, caso o Guga vá mesmo jogar no Vasco, é saber como é que ele vai se comportar, já tendo se declarado torcedor do Flamengo. Isso, inclusive, lhe rendeu enormes problemas com torcedores e dirigentes do Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre a traição no São Paulo. Na sexta-feira começou a ser especulado no Rio Grande do Sul a possibilidade de Igor Gomes, atleta do São Paulo, defender o Internacional ou o Vasco a partir de abril do ano que vem. Você sabe que o contrato dele com o São Paulo se encerra em março e não vai haver renovação de contrato. O Igor Gomes havia recebido várias propostas do São Paulo para estender seu vínculo e ele deixou bem claro para os dirigentes do Tricolor que queria jogar na Europa. Era o sonho dele, por isso ele não renovaria com o São Paulo. Houve uma irritação, houve uma chateação, mas diante desse novo boato de que o Igor Gomes pode trocar o Tricolor por um rival brasileiro, a irritação se tornou algo bem grande. Conversei com uma pessoa importante dentro do São Paulo e ela disse o seguinte, abre aspas, não podemos fazer muita coisa caso seja verdade essa história do Igor jogando no Vasco ou no Inter. Estamos tentando renovar com o Igor há mais de um ano. Fizemos uma oferta gigante, mas ele queria ganhar o equivalente ao Caleri, fecha aspas. Isso o São Paulo entende que não é possível. O Igor hoje ganha na casa dos 100 mil reais por mês. A pedida dele, incluindo salário, direitos de imagem e luvas, era de algo na casa dos 800 mil reais mensais. Diante disso, o São Paulo falou, então vai buscar outra alternativa, só que esperava-se que ele fosse, por exemplo, para Portugal. Foi oferecido para o Porto, para o Sporting e para o Benfica. Antes de gravar esse vídeo, tentei contato com uma pessoa próxima ao Igor Gomes para saber se é real a chance dele de se mudar para um clube brasileiro. Não tive resposta ainda, assim que surgir qualquer novidade, volto para contar para vocês. Igor Gomes, que tem 23 anos de idade, disputou 61 jogos, 16 gols, não, 61 jogos, 1 golzinho e 7 assistências. Quando eu falei 16 gols, falei, epa, peraí, como é que o Igor Gomes marcou 16 gols? Jogador bastante contestado pelo torcedor tricolor, vai deixar o clube de graça. Bora falar agora sobre Dorival Júnior, que anunciou por meio das suas redes sociais seu desligamento do Flamengo no final da noite dessa sexta-feira. Quero contar um pouquinho dos bastidores. O Dorival estava decidido a ficar no Flamengo. Não houve problema financeiro, não houve problema com tempo de contrato, não houve problema com multa e nem qualquer coisa relacionada à seleção. Pessoas próximas ao Flamengo ou do próprio Flamengo andaram vazando histórias de que existiram dificuldades durante as tratativas. Nenhuma dificuldade. O Dorival foi cedendo a tudo. Tempo de contrato, ele pediu 2 anos, o Flamengo exigiu 1, ele topou. Dorival havia feito um pedido inicial de salário próximo a R$1 milhão por mês, o Flamengo disse que era muito, Dorival topou baixar. Enfim, multa rescisória, o Dorival aceitava a multa rescisória imposta pelo Flamengo. Todas as condições exigidas por Marcos Braz e Bruno Spindel, que eram os responsáveis pela negociação com o Edson Codor, foram aceitas. Só que o Flamengo vinha postergando a resposta final.
O empresário dele chegou a ficar 6 dias no Rio de Janeiro na semana passada sem acordo. Veio a São Paulo para se encontrar com os dirigentes do Flamengo, se encontrou, mas aí o Marcos Braz e o Spindle disseram que haveria necessidade de uma videoconferência com o Rodolfo Landim, que está no Catar. E essa videoconferência toda hora era desmarcada. O Dorival e o Edson Codor começaram a desconfiar que existia alguma coisa errada nessa história, que o Flamengo estava enrolando o Dorival. Até que eles foram informados de que o Jorge Sampaoli foi procurado pelo Flamengo nos últimos dias. Nessa sexta-feira estourou a bomba de que Vitor Pereira já negociava com o Flamengo. O Dorival e o Edson Codor procuraram o Flamengo para perguntar: e aí, vocês estão enrolando a gente, estão negociando com outros? Foi só nesse momento que o Flamengo admitiu que estava buscando outras alternativas, foi quando o Dorival falou: então obrigado, estou indo embora. Ele até gravou um vídeo, postou nas redes sociais, agradecendo aos torcedores, aos jogadores, nem cita os dirigentes, dizendo que não foi um problema financeiro, enfim. Posso assegurar que ele está muito frustrado, decepcionado, queria disputar o Mundial de Clubes, entendia que fez um bom trabalho recuperando vários jogadores, colocando, por exemplo, o Pedro na seleção, garantindo títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, mas, diante da falta de vontade do Flamengo, está livre no mercado. Pode ir para a seleção brasileira? Pode. Pode ser uma alternativa para o Vasco? Pode, enfim. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Dorival Júnior está livre. E a pergunta que eu quero deixar para você é: caberia no seu clube do coração? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Vitor Pereira, vai treinar o Flamengo ou não? Tem algumas informações importantes. A primeira delas, perguntei ao VP se ele aceitaria, se tinha alguma negociação, ele desconversou. Eu falei: Vitor Pereira, aqui no Brasil estão especulando muito sobre você no Flamengo. O que você pode me dizer a respeito? E a resposta foi algo como: eu não posso nem mais passar férias com a minha família. Não descartou, não desmentiu, não negou. Ele tentou sair pela tangente. A oferta que o Flamengo fez ao Vitor Pereira é a seguinte: R$ 1.800.000 por mês, livres de impostos só para ele. O custo com toda a comissão técnica, com a carga tributária, ficaria sob responsabilidade do Flamengo. É bem maior esse salário do que nos tempos de Corinthians. Isso porque, enquanto era treinador do Timão, ele ganhava R$ 1.800.000 brutos. Toda a carga tributária ficava sob responsabilidade dele. Proposta do Flamengo já está nas mãos do VP e dentro do Corinthians a garantia, a informação confirmada, não sei por quem, mas o Corinthians tem a convicção de que o Vitor Pereira já aceitou a oferta rubro-negra e só está aguardando o espaço, o tempo, para que não fique tão mal, porque o Dorival acabou de sair, para ser anunciado como novo treinador rubro-negro. Se isso de fato acontecer, vai ser uma baita repercussão negativa pro Vitor Pereira, que havia anunciado alguns dias atrás que deixava o Corinthians triste, estava indo embora por causa da família, que havia construído uma grande relação com o presidente do Duílio Monteiro Alves, e vai ficar muito ruim também para o Duílio, para o Roberto e para o Alessandro, que vão demonstrar ao mercado toda a incapacidade de segurar um treinador no segundo clube mais popular do país. Pior ainda é a confirmação da contratação de Fernando Lázaro. Se o Corinthians ainda tivesse esperado, poderia, por exemplo, contratar o Dorival Júnior. Sobre o VP, está em território brasileiro, ou pelo menos estava. Diante dessa repercussão, talvez ele pegue as malas dele e vá embora, porque certamente se cruzar com torcedores corintianos vai ser bastante incomodado. Não foi uma atitude bacana, não foi uma atitude ética, ele tinha que ter sido mais transparente quando ele prometeu que estava indo embora por causa da família, que não iria para nenhum outro clube. Já a informação de que inclusive ele já negociava com o Flamengo lá atrás. Só mais um detalhezinho importante. A virada na chave do Flamengo em relação ao VP se deu durante as finais da Copa do Brasil. O Flamengo, com um time bem melhor, sofreu para vencer o Corinthians, só conseguiu ganhar nos pênaltis. E naquele momento os dirigentes do Flamengo entenderam que estavam diante de um técnico mais qualificado do que eles tinham. E então começaram a namorar a possibilidade da contratação do treinador português. O que você pensa de tudo isso? Estou curioso para saber a sua opinião. Quero fechar o vídeo para falar sobre Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que teve um ano bastante vitorioso, título do Campeonato Paulista, título da Recopa Sul-Americana e conquista do Campeonato Brasileiro. A base ganhou absolutamente tudo, com direito à Copinha, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Sub-17, Paulista Sub-15, Paulista Sub-17, Libertadores Sub-14, enfim, uma das temporadas mais vitoriosas da história do Palmeiras. Apesar de tudo isso, Leila Pereira anda com um filme bastante queimado no Palmeiras. E quando eu falo no Palmeiras, eu me refiro a sócios e a conselheiros, inclusive alguns bastante influentes da chapa dela. A relação com os sócios ela se deteriorou desde que a Leila se tornou presidente. É que enquanto era só uma candidata, ela era muito próxima dos sócios, fazia uma série de eventos, presentes, prêmios. A partir do momento que se tornou presidente, ela se isolou e passou a criar uma série de condições diferentes para os sócios. Algumas mais rígidas, com aumento de mensalidade, enfim, algo que pegou muito mal
em relação aos sócios para com ela. Sobre os conselheiros. A reclamação também tem mais ou menos a ver com esse caráter. Antes de se tornar presidente, ela era muito amável, afável, próxima, pagava pizza para as pessoas, para os conselheiros, em busca de votos, em busca de aceitação. A partir do momento em que ela se senta na presidência, deixa de ouvir essas pessoas, se afasta de praticamente todo mundo e cria ou toma algumas decisões que não pegaram muito bem, como por exemplo a proibição ou veto a ingressos para conselheiros e amigos de conselheiros. Os conselheiros tinham direito a um ingresso para ele e um ingresso a mais. A Leila acabou cortando. A Leila também fez uma série de medidas ou tomou medidas um pouquinho mais drásticas e isso incomodou. Posso garantir que recentemente existiram algumas reuniões dentro do clube do Palmeiras com ex-aliados da Leila e dirigentes importantes para tentar se mobilizar de alguma maneira para criticar, para criar alguma dificuldade para a Leila. Acho que há pouca chance disso vingar, até porque enquanto dentro de campo as coisas funcionarem bem, ela vai estar garantida. O problema para a Leila vai se dar no dia em que o Palmeiras dentro de campo não performar, aí toda essa repercussão vai ser extremamente negativa. E você, que nota dá de 0 a 10 para a atual administração de Leila Pereira? Tá curtindo? Use o espaço para comentários, quero saber sua nota, beleza? Esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. Vou deixar no comentário fixo não, na descrição do vídeo, o link para o nosso bolão. Vai lá, participa, deixa seu palpite. Se você ganhar, vai faturar R$600. Beleza? Abraço, tchau!